Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre União Europeia, considerada atualmente como o maior bloco internacional e muito importante para o cenário mundial, ok? Não esqueça que, a princípio, nós precisamos lembrar os dois grandes momentos da Europa, o momento de ascensão e declínio. Não esqueçamos que do século XV até a primeira metade do século XIX, vários fatos históricos e geográficos aconteceram na Europa. Nós tivemos o desenvolvimento e o surgimento do sistema capitalista após a decadência do sistema feudal, a colonização, ou colonialismo, que foi a busca por territórios, já que eles precisavam expandir os seus comércios vendendo mercadorias e para isso precisavam de matérias-primas, expedições marítimas, conhecidas comumente como grandes navegações, e as duas primeiras revoluções industriais. Esses quatro fatores históricos acabaram contribuindo exatamente para o período de ascensão da economia europeia, fazendo com que a Europa pudesse dominar inúmeros territórios no espaço mundial. Contudo, nós precisamos lembrar que da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, outros fatos históricos vão acontecer. Vamos começar a ter a busca por novas terras, conhecido como neocolonialismo ou imperialismo. Vamos ter a Primeira Guerra Mundial, que foi uma disputa entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, sendo que a Tríplice Entente saiu vitoriosa graças à participação dos Estados Unidos. Nós vamos ter as instabilidades econômicas, políticas e diplomáticas do período entre guerras e, claro, a Segunda Guerra Mundial, que foi uma continuação da primeira, que foi uma guerra entre o grupo do Eixo e dos aliados, sendo os aliados vitoriosos, que mais tarde vão contribuir para o surgimento da Guerra Fria. Perfeito? Esse período vai representar o período de declínio europeu. Com o objetivo de voltar para o seu processo de ascensão, a Europa acabou naquele momento, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, criando acordos econômicos que vão contribuir mais tarde para a formação de um bloco econômico conhecido atualmente como União Europeia. Não esqueçamos que a União Europeia é um bloco atualmente formado exatamente para corrigir as distorções do passado. Alex, mas que distorções foram essas? No início nós tivemos a disputa entre reinados, vamos ter, aliás, na Península Ibérica a disputa entre os reinados portugueses e espanhóis, mais tarde nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, as suas instabilidades, a Segunda Guerra Mundial, e como alternativa a essas histórias do passado, a esses fatos negativos do passado que acabaram gerando uma instabilidade europeia e, claro, consequentemente, a perda da sua ascensão, gerando o seu declínio, vai ter como solução a União Europeia, que é exatamente uma união, ou seja, um bloco formado atualmente por 27 países, lembrando que já foram 28, mas recentemente o Reino Unido saiu do bloco, tudo bem? Nós vamos ter os fatores responsáveis pela formação do bloco, entre eles o elevado nacionalismo do passado, a ascensão de regimes totalitários, entre eles lá você vai ter o nazismo e o fascismo, que acabaram contribuindo e tornando para a Europa um espaço mais instável, gerando assim a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter as instabilidades provocadas tanto sociais, econômicas, políticas e diplomáticas por essas guerras. E isso fez com que, de fato, a Europa se tornasse um espaço em declínio. E para garantir essa ascensão do passado, eles vão ter diversos objetivos, entre eles exatamente evitar as instabilidades, reduzir as desigualdades regionais, principalmente entre a Europa Oriental e Ocidental, que ainda são resultados do período da Guerra Fria, evitar o desemprego e a xenofobia, que seria o ódio ao estrangeiro em virtude da imigração ilegal e, claro, a reestruturação da soberania europeia. É neste sentido que nós precisamos lembrar, queridos estudantes, que a União Europeia entrou em processo de evolução. Nós precisamos lembrar que foi uma evolução lenta e constituída por inúmeros tratados. Nós vamos ter um primeiro acordo, que é o Benelux, que surgiu em 1944, a partir da aproximação da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Naquele momento eles precisavam constituir, ou pelo menos pensavam em constituir uma união aduaneira, uma economia, fazendo com que eles pudessem criar uma política e, claro, um contexto de crescimento em conjunto. Deu tão certo que mais tarde eles vão formar na década de 50 a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que surgiu em 1952,
onde, além da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, entrou nesse grupo a França, a Alemanha e a Itália. Lembrando que no caso da Itália foi a Alemanha Ocidental, já que a Alemanha Oriental estava sob o domínio da União Soviética. Nós vamos ter, portanto, a assinatura do Tratado de Paris, que vai oficializar o surgimento da CECA. Tudo bem? Nesse mesmo contexto, ainda na década de 50, mais precisamente em 57, vai surgir a CEI, a Comunidade Econômica Europeia, onde os países anteriores, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha e Itália, constituíram o mercado comum europeu a partir do Tratado de Roma, sendo que nesse mesmo tratado, mais tarde, você vai ter o surgimento do Euratom, que foi uma comunidade econômica com o objetivo de explorar a energia atômica na região, e, claro, na década de 90, a oficialização do nome União Europeia, em 1992, onde vai ter como objetivo principal consolidar a integração comunitária a partir do Tratado de Maastricht. Perfeito? É nesse contexto que a União Europeia evoluiu a partir de inúmeros tratados que acabaram dando hoje a roupagem de ser o maior bloco internacional e de grande repercussão econômica, política e social no espaço mundial. Perfeito? Além disso, nós precisamos lembrar, querido estudante, em relação à questão dos membros, como eu falei anteriormente, a evolução, assim como a entrada dos membros, ela ocorreu exatamente de forma lenta. A princípio, nós vamos ter um ingresso conforme a consolidação econômica de cada membro. Em 44, nós vamos ter a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Mais tarde, em 52, a Alemanha, França e Itália. Em 73, nós vamos ter a Grã-Bretanha, Dinamarca e Irlanda do Sul. Em 81, teremos a Grécia. Em 86, nós vamos ter a Espanha e Portugal. Ainda na década de 90, nós vamos ter a Áustria, a Suécia e a Finlândia. Em 2004 teremos a Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, Malta e, claro, o Chipre. A curiosidade nesse grupo aqui é que todos eles são ex-países socialistas que estiveram no passado sob domínio da União Soviética, mostrando que o socialismo, da forma como foi implantado, não deu muito certo, já que era um socialismo ditador, unipartidário, em que a população não tinha liberdade de opinar, votar e questionar. Tudo bem? Em 2007 nós vamos ter os últimos membros entrando, Bulgária e Romênia. Então observe, atualmente os membros são 27 membros, claro, e em 2013 o último membro entrou, que foi a Croácia. Tudo bem? Dando continuidade nesse sentido, nós precisamos lembrar que a formação da União Europeia, ela vai ter, acima de tudo, uma composição multilateral e diversa. Nós temos países tanto da Europa Oriental, assim como países da Europa Ocidental, recordando que o Reino Unido, indicado aqui, saiu recentemente. Esse processo de saída começou em 2016, mas se concretizou recentemente, ok? E a gente percebe que essa saída ela ficou conhecida como BRICS, que é justamente Brexit, que na verdade que é a junção das palavras Britain e Exit, que é a saída dos britânicos, tudo bem? Votado inicialmente na década de 70 para a permanência, mas atualmente votado pela saída. Então, o Reino Unido saiu do grupo. Mas o que é mais interessante você lembrar é que hoje ela é uma união monetária, ou seja, ela está na quarta etapa, portanto tem uma moeda única, onde 27 membros apenas não usam a moeda, entre eles a Dinamarca, a Suécia, a Hungria, a Polônia, a República Tcheca, a Bulgária e a Romênia, pois ainda não se sentem à vontade de adotar o euro como moeda única, ok? E, claro, hoje nós temos 20 países membros que já usam a moeda, como a Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta e Países Baixos, Portugal e Croácia. Esses são os membros atuais que usam a moeda como moeda única. Isso significa dizer que eles não têm mais as suas moedas nacionais e a forma de circular moedas, a forma de garantir os fluxos se dá através do uso do euro. Tudo bem? Além disso, nós precisamos lembrar que a União Europeia ela é bastante marcada por desnível regional, resquício do passado. Não esqueça que durante o período pós-guerra, durante, portanto, a Guerra Fria,
a Europa foi segmentada, ou seja, fragmentada entre oriental e ocidental. Lembrando que a Europa Oriental ficou sob influência da União Soviética, enquanto a Europa Ocidental ficou sob influência dos Estados Unidos, portanto, do lado leste socialista, do lado oeste capitalista. E neste caso, como resultado do passado, nós temos hoje uma grande diversidade regional entre a Europa Oriental e, claro, a Europa Ocidental. Onde a Europa Oriental, indicado no mapa, não esqueça, é representada hoje por ex-países socialistas, tem uma agricultura extensiva, predominante, né, onde você percebe que tem baixo capital, técnicas ainda rudimentares com baixa produtividade agrária, possuem indústrias atrasadas, ainda muito dependentes de capital externo e, claro, possuem baixo IDH se comparado à Europa Ocidental, a qual, né, você percebe que hoje é uma área, né, bastante dinâmica, haja vista que são países capitalistas supermodernos, onde a agricultura é predominantemente intensiva, ou seja, tem capital, tem um grande investimento no setor agropecuário, uso intensivo de máquinas, assim como uma agricultura precisa e monitorada, gerando assim uma grande produtividade agropecuária. Aliado a isso, nós temos uma indústria supermoderna e independente, né, a não ser quando precisam de matérias-primas de outras áreas, mas em relação à tecnologia e capital, eles são muito modernos e equipados. E claro, não esqueçamos, se comparados à Europa Oriental, eles possuem um alto IDH, um alto índice de desenvolvimento humano. Então nós precisamos lembrar que diante desse contexto, nós vamos ter uma grande diferença entre a Europa Oriental e Ocidental. Neste caso, a Europa Oriental acaba se tornando uma área de emigração, ou seja, uma área de saída, enquanto a Europa Ocidental acaba se tornando uma área de entrada, portanto, uma área de imigração. Portanto, a Europa Oriental é uma área de repulsão populacional, enquanto a Europa Ocidental é uma área de atração populacional. Essa foi a nossa aula de hoje. Até o próximo encontro e vamos em paz, sempre na certeza de vencer.